quebrando lá no Parque São Jorge. Desculpa te interromper, a gente precisa falar sobre isso. Sério? Agora? Não, de novo? Pau quebrando no Parque São Jorge. Você tá falando sério? Tô falando sério. Por isso que o Fabiane levantou. Você dá um spoiler aí, vai, Fabiane. Vamos lá, a audiência da Rádio Bandeira, eu tento. Vocês veem que eu tento. Torcedor corintiano, eu tento. Muita gente chegando, fica aqui, que pelo jeito, o Neymar, a gente vai falar de Neymar, tem negociação em andamento. Só que isso é muito quente, acontecendo agora. Só que o que está acontecendo no Parque São Jorge, gente? Pessoal, vou ser sucinto aqui, eu falei brincando, mas realmente eu tenho uma entrevista pra gravar. Derruba. Eu vou trazer aqui essa informação. As principais torcidas organizadas do Corinthians acabam de invadir o Parque São Jorge contra as más administrações que prejudicam o clube e exigem mudanças imediatas, de acordo com nota oficial enviada pela Gaviões da Fiel à reportagem da Rádio Bandeirantes. Estão presentes representantes da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, junto de outros associados. Um protesto que, segundo eles, ocorre de forma pacífica e exige mudanças urgentes e estruturantes. Eu tive acesso a algumas imagens dessa invasão. Os torcedores entraram pelo portão do Arco, onde fica a sirene do Parque São Jorge, e o trancaram com uma corrente para impedir a entrada de demais autoridades. Vamos aguardar por mais atualizações. A gente vai colocar alguns vídeos na tela para vocês acompanharem no YouTube da Rádio Bandeirantes. Não é possível, gente. Enfim, não é assunto muito quente. Mas desde que não tenha violência, estão certos. Tem até uma faixa, hein? Lê a faixa aí, vai lá, Fabiane. Qualquer coisa, você grita, o Agrela grita aqui e a gente sai esperneando. A faixa, luto fechado por má administração. Olha, gente, quem parece uma situação de refém, né? Os caras entram e ninguém vai entrar. O refém é o Corinthians. Não, mas os torcedores estão certos nesse ponto. Sim, só que... Se não tiver violência... Tudo bem, mas assim... Porque eles cobram jogador, tem que cobrar dirigente. Tem, nesse ponto sim. Mas onde que eles estavam? Onde que eles estavam na época da Vai de Bet? Aonde que eles estavam na época de, por exemplo, montar e apoiar uma chapa diferente? Eles já apoiaram o Augusto. Mas, depois que o negócio começou a desgringolar, eles não apoiam mais Augusto. Tá explicado, não tá? Não, tá explicado. Mais ou menos, porque na invasão, a Gaviões soltou de sábado, a Gaviões soltou nota falando, reconhecendo Augusto Melo como presidente do Corinthians. Mas aí, olha que nível chegamos. Os Gaviões da Fiel e as torcidas organizadas do Corinthians, eles têm um papel em campo, assim, que é inimaginável. Isso aí a gente tem que ser, independente se você é corintiano, palmeirense, São Paulino, vascaíno, flamenguista. Os caras estão em qualquer lugar, ponto. Eles estão em qualquer lugar, é uma torcida que não vaia durante o jogo, é uma torcida que está sempre apoiando, é reconhecida por isso, ponto. Isso não apaga episódios em que tem vândalo no meio, em que tem agressão no meio, em que tem assassinato no meio, enfim, não apaga, ponto. Agora, é o que eu sempre digo aqui, como a gente acha que no futebol tá tudo bem, tudo, assim, quando que vocês iam achar correto se invadissem o Palácio dos Bandeirantes aqui do lado da Band? Pra protestar, por exemplo, se caísse o Tarcísio, e eu não sei nem quem é o vice do Tarcísio hoje. Mas calma, é diferente, calma aí, que a gente tá falando de uma questão que representa um poder, porque de forma estatutária, um corpo de poder mas é que de forma da sociedade. De forma o Corinthians não é isso. O Corinthians não é o legislativo, o Corinthians não é a casa de governo, o Corinthians é o Corinthians. Tudo bem, mas eles podem fazer isso. Eu acho que eles não podem invadir o clube. Porque o clube Mas não é um protesto no estádio. Não, o clube é uma propriedade privada. Mas eles não estão protestando contra jogador, eles estão protestando contra a administração. Não. A premissa do protesto, na minha visão, tá correta. A premissa do protesto tá correta. A premissa tá corretíssima. Se eu não trabalhasse aqui e não tivesse uma função com a população, a gente poderia hipoteticamente falar que deviam fazer até mais, vocês concordam? Deviam fazer até mais, porque o que o Corinthians e o torcedor aguentou nos últimos anos é assim, beira o se não fosse futebol, né? Se fosse futebol, os caras não estariam acho que nem torcendo mais pro Corinthians. De vergonha. Os Gaviões da Fiel, inclusive, é importante a gente colocar aqui que eles não são só parte da torcida do Corinthians. Na minha concepção e conhecendo um pouco das torcidas organizadas que a gente tem aqui na capital e também lá na Baixada Santista, os Gaviões são a torcida, né? O Gaviões da Fiel é a torcida que mais tem participação política dentro de um clube.
A Mancha Alviverde não tem essa participação política. A torcida independente, a torcida tricolor independente não tem essa participação política. Inclusive, a torcida jovem do Santos... Hoje a torcida do São Paulo tem. Mas eu digo não na mesma... O Baby é um player hoje da política assim, do São Paulo. A do Palmeiras, os caras estão rachados com a Leila. Sim, mas eu tô falando no aspecto de que a torcida do Corinthians, os Gaviões especificamente, tem um papel muito grande dentro do Corinthians. A gente não vê, por exemplo, a torcida do São Paulo, tricolor independente, fazendo esse tipo de situação como os Gaviões estão fazendo, e muitas das vezes eles podem ter, inclusive, o aval pra fazer isso, porque eles entraram pelo portão da frente, gente. Eles não entraram pelo portão dos fundos. E aí é uma questão também de força física, né? Pera aí que eu liguei aqui o meu YouTube. Deixa eu baixar o YouTube em silêncio. E assim, se por exemplo, eles tivessem entrado pelo portão dos fundos, tivessem rendido segurança, por exemplo, algo assim, a gente estaria falando de uma invasão que parte até para o princípio da violência. E não é isso que está acontecendo. A gente viu a tranquilidade que os membros das torcidas organizadas do Corinthians estavam no momento em que eles entraram no Parque São Jorge. Foi de uma tranquilidade absurda. Então, para mim, isso também representa o quanto politicamente a torcida ela é envolvida dentro do Corinthians. E ontem, inclusive, o Soler até brincou, né, que pareciam os três poderes. Tem a oposição do Corinthians, tem Para mim é uma anarquia corintiana. Tem a torcida organizada e tem um outro grupo político, né? E é exatamente isso que tá acontecendo hoje. Os Gaviões, que é uma parte política. Um abraço aqui pro César. Isso. Quando eu falei que eu não sei quem é o vice, é que eu não conheço a carreira dele, tá? Mas eu sei que é o Felício. Então, só para que fique claro, o primeiro nome dele é Felício, o segundo é o Ramude, mas eu não sei da carreira dele, é só por isso. Assim como fazendo uma comparação que a gente não sabe qual a carreira, não é que a gente não sabe, o Stabile tá aí como vice. Eu acho que é muito delicado o assunto, quero ouvir você, ô PDV, que você já tá com a linguagem verbal aí, corporal para poder falar, porque assim... A minha preocupação sempre, na verdade, historicamente o Corinthians é um time que teve o dedo nas diretas já. Historicamente o Corinthians teve jogadores, Sócrates, Casagrande, o craque Neto ultimamente, né? E até em sua época, não só como jogador, como também, mais agora como apresentador, com posições políticas. Politicamente o Corinthians tem sim, um pouco mais da sua torcida se relacionando e entrando nesse campo. Isso é verdade. O que está acontecendo no Corinthians... é vergonhoso para o Corinthians no imaginário do povo, o Corinthians na instituição Corinthians, porque é muito vergonhoso. Mas a gente está banalizando invasão, polícia na sala do Stabile, polícia na sala do Augusto, boletim de ocorrência, a gente banalizou isso no Corinthians. Isso aí parece uma coisa comum hoje. O Corinthians estar em página policial é normal. É normal, é uma coisa comum. É isso que me preocupa, porque assim, você só chega a esse limite... porque ninguém aguenta mais. Eu entendo o que tá na cabeça do torcedor corintiano. Eu entendo o que tá na cabeça de quem foi lá e tá nesse momento invadindo o Parque São Jorge. Porque é o famoso os fins justificam os meios. Eles estão com esse entendimento. Se a gente não intervir e fizer uma coisa, entre aspas, que pode se colocar aqui errado ou não vai dar. O Corinthians, enfim, não tem como. Então eles trancaram o Parque São Jorge. Acho que é o presidente dos Gaviões ali, hein? É o presidente dos Gaviões. É o presidente dos Gaviões. Sim. Ele tá dentro do Parque São Jorge. Ele tá ali dentro. E também tem uma questão de que eles já conversaram, né? Tem até um comentário aqui do chat falando que o certo é conversar com os dirigentes, mas a torcida do Corinthians, os Gaviões especificamente, né? Porque é a torcida mais forte do Corinthians, não tem como a gente negar isso. Já conversaram, né? Eles já conversaram com os dirigentes do Corinthians, tanto da situação quanto da oposição também. Então, aparentemente foi sabe aquela última tomada de decisão? Se a gente não fizer isso, tem o estupim da Fiel e o estupim das torcidas. O PDV, pra mim, o que me preocupa, até explicando a você, é a gente banalizar esse tipo de invasão, boletim de ocorrência, confronto com polícia, parece que é uma coisa comum. Não, assim, a gente pode discutir o limite que esses caras podem chegar e fazer. Agora, pra quem vê torcedor fazendo esse tipo... Vou chamar de torcedor, tá? Vou chamar de torcedor porque senão fica... o pseudo, não sei o que. Não, torcedor do Corinthians de organizada. Da mesma forma que ele chega lá, às vezes pra ficar dando tapa na cabeça de jogador, pra ficar correndo atrás de atleta... eu acho que o dirigente tem que ser mais cobrado do que qualquer jogador. Agora, o que eu quero entender dentro dessa premissa que o futebol é desse jeito, não é como do jeito que a gente quer, é como ele é, e ele é dessa forma. Dentro disso, e aí você tem a lei pra punir ou não, você pode discutir se os caras fazem vista grossa, não fazem, tudo bem, eu tô falando do futebol como ele é.
dentro disso, que pra mim o cara vai lá cobrar o jogador e muitas vezes alivia pro dirigente, eu acho válido esse movimento. Agora eu me pergunto, e faço essa pergunta a todos. Eu acabei de ler a nota aqui das torcidas. Também. Tá, as exigências, fiel torcedor, fiel torcedor com direito a voto, mudança imediata do estatuto, punição aos responsáveis que deixaram dívidas em suas gestões. É tudo muito brando, porque assim, eu quero saber o que a Gaviões está pensando do que aconteceu sábado no Corinthians. E até agora a Nina falou aqui, uma nota que a Gaviões teria soltado, talvez reconhecendo o ato do Augusto no sábado, que aparentemente é um ato golpista. Então assim, a Gaviões tá exigindo isso aqui, mas isso aqui não vai mudar do dia pra noite porque eles estão fazendo isso. Isso é algo que precisa ser dentro do estatuto e tal. Eles exigem a mudança do estatuto. Mas você não acorda e vai lá e muda o estatuto. Você precisa debater, você precisa discutir, você precisa votar. Então assim, eu queria saber qual é a real posição da torcida do Corinthians, se é do lado do Augusto, que está reivindicando a cadeira dentro de uma atitude que muitos consideram como ilegal, como inválida, ou eles estão do lado de quem ficou no lugar do Augusto e tá tentando de alguma forma se estabelecer no poder do Corinthians. Se chegasse e falasse assim, porque até o dia você 9, precisa escolher um lado. Você precisa escolher. Não adianta você ir lá falar tudo isso, sendo que você não tá deixando claro o lado que você tá nessa história toda. Mas e se fosse uma coisa tipo assim, PDV? Ia ser algo pra romper precedente historicamente, o que aconteceu no futebol. Não sei, será que eles querem que, olha, até o dia 9 de agosto, esquece essa história de votação dos malandros lá, dos associados. A gente quer o seguinte, vocês têm 2 meses aí pra gente apresentar uma nova chapa de gestão. Porque precisa ser o Augusto ou Stabile. Pra mim chegou num ponto que eu acho que não é mais questão de lado. Bom, mas dentro da Constituição do Corinthians, chama de Constituição, é o Stabile. É o Stabile, aí sim. É o Stabile. Então, assim, é contra os dois lados, tá? Então é uma anarquia. O Corinthians, a partir de hoje, não tem mais um presidente. É a Gaviões que vai mandar no Corinthians. Ninguém bota fé, nem a opinião pública. Nós aqui, ó, nós da imprensa, ninguém consegue botar fé e dar respaldo ao que acontece no Corinthians hoje, infelizmente. Quem que é o presidente do Corinthians hoje? Nem a gente consegue, e a gente eu digo, a torcida, né, os órgãos, a imprensa, os torcedores, ninguém consegue cravar quem é o presidente. Ninguém consegue chegar com convicção e falar, olha o Stabile, olha o Augusto, por questão de lado, por questão de divergência, por questão de inconformismo, por questão de querer mesmo Então é preciso uma intervenção no Corinthians de fora pra dentro. Pra mim eu acho, uma intervenção. Depois do que eu vi agora, que é muito recente ainda, o Corinthians como cédula não consegue resolver esse problema. Na minha visão, hoje o Corinthians como cédula não há mais confiança nos parâmetros constitucionais dentro do Corinthians, na minha visão. Ninguém mais confia em nada. A mulher soltou uma folha A4, assinou e achou que valia, gente. Olha o absurdo disso. Você chegar eu chego aqui na Band, ô seu Johnny, olha aqui, ó, os caras aumentaram meu salário, assinado Schneider e Denis, agora eu ganho 1 milhão. Foi isso, cara. Então, ou o contrário, seu Johnny, agora eu sou o vice. Foi tipo isso, pô. Foi o que os caras fizeram no Corinthians, Vou derrubar você, né? O próximo exemplo é esse, seu Johnny, pode sair. Entendeu? É tipo, gente, que absurdo é esse? Fala aí, ô Fabiane. Não, só pra falar aqui nesse meio tempo, fui atrás de algumas informações, conversei com gente do Corinthians e gente da organizada, ainda tô esperando uma confirmação do clube a respeito de quem está no Corinthians nesse momento. Quem está ocupando a sala presidencial, se o Stabile tá lá, se outros diretores estão lá, porque naturalmente eles ficam com a integridade física em risco, porque é muita gente, é difícil de controlar, por mais que a Gaviões e as demais organizadas falem em protesto pacífico. O PDV mencionou essa nota da Gaviões de sábado, né, no dia do ato de apoiadores do Augusto Melo de tentar retomar o poder. Eu queria abrir aspas para a nota oficial publicada pela Gaviões da Fiel na ocasião. Eles dizem o seguinte: ao final da reunião, fomos informados que o presidente afastado Augusto Melo obteve uma liminar que lhe permite retornar imediatamente ao comando do clube. Diante desse novo cenário, já estamos buscando diálogo com o presidente Augusto Melo para entender seus próximos passos e as direções que pretende tomar. Tudo embasado numa liminar que nunca existiu. Não houve liminar, não houve a intervenção da Justiça Comum para que o Augusto Melo deixasse o afastamento de lado e voltasse à cadeira presidencial. E não houve, desde sábado, um novo posicionamento da Gaviões retificando essa fala anterior que reconhece o Augusto Melo como presidente. Hoje, eu não sei se as organizadas do Corinthians interpretam o Stabile como presidente. E é isso que eu tô atrás. Nessa invasão, a frase do Alê, presidente da Gaviões, o Alexandre Domênico, diz que
A ideia é iniciar uma revolução no Corinthians a partir dos torcedores. E eu não tinha visto uma frase tão contundente nesse sentido. Vamos ouvir o que disse o Ale. Vamos. Deixa eu achar aqui. Não, claro. Aqui, ó. Na minha mão aqui. Ah, tá bom. Vamos Pode lá. ir? Protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintianos, vamos se unir. É com a reforma do estatuto que vai ter os novos rumos aí no nosso esporte público paulista, caralho. Beleza. Aí, Mas boa. quem vai? Então, eles estão querendo que quem reforme o estatuto? Então, aí, beleza. Eu tô entendendo. Pelo menos a gente já tem um norte aqui. Os caras não estão Augusto, não estão Stabile. O que eles querem querem anarquia. Eles querem uma intervenção. Sinceramente, vamos lá resolver esse conflito, PDV. A gente é o causador das dívidas, chega lá. Isso, vamos lá então. Não, a imprensa assume o Corinthians. Brincadeiras à parte. Eles são determinar o que eles querem. Hoje precisa de um profissional, não só um profissional de fora. Eu não tinha escutado essa sonora dele. A impressão que eu tenho hoje é que o Corinthians, como Corinthians, não sobrevive sozinho. Não há ninguém dentro do Corinthians, a não ser que venha um Salvador, um craque Neto da vida, sabe? Um cara de fora, assim, um cara que tem história no Corinthians, alguém que você tenha confiança, alguém que você tenha, não sei, de fora que fale, vocês confiam no pai aqui? Vocês confiam em mim? Vamos reformular o estatuto. Mais uma notícia importante, Eu vou convocar uma Martelli. comissão externa, e nós vamos reformular, ver o estatuto, mudar, porque não adianta. Os caras colocaram, gente, acabou de voltar, como é que é o nome dele, o cara do posto lá? Nenê do Posto, gente. Ele já tinha passado pela base, a base do Corinthians já tinha, a base do Corinthians escandalosamente há um tempo. Ele foi diretor do Vicente Mateus em 1990. Nossa. O Danilo saiu cá entre nós, por que o Danilo saiu da base? Cara, o Danilo tinha uma ligação muito próxima com a gestão antiga e ele questionou muito o excesso de contratações que estava Danilo olhou e falou, irmão, tem 80 caras aqui, eu preciso de 30. Então é assim, gente, vocês realmente acreditam que o Corinthians consegue se regenerar? A única coisa que o Corinthians está fazendo ano após ano com essas mesmas gestões é regenerando o câncer. É um câncer, cara. É um câncer que os caras não conseguem curar. O conselheiro Paulo Juricic, que é um dos 3 que tinham assinado aquele suposto documento que afastava o Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, renunciou agora, nesse exato momento, o seu posto na Comissão de Ética. Então, já vai se desfazendo também mais uma ala política do Corinthians. Estamos atrás de mais informações aqui, ainda avaliando se irei pro Parque São Jorge ou não, né? Porque não sei... Tá trancado, irmão? Eu não sei quanto tempo que vai tomar lá e daqui até o Parque São Jorge vai umas 2 horinhas. Eu posso te levar de moto. Vamos, fechou. Mas não é aplicativo não, tá? É carona normal. Fechado. Ô, Fabiane, vai dando uma